E agora, como que funciona com a DCTF Web? Por enquanto, a gente está falando só da parte previdenciária, tá, gente? A gente não vai falar de DCTF listando os itens dos eventos 4.000 lá, 4.000, IRRF, PIS, COFINS e contribuição social, retenção na fonte mesmo. Aqueles do grupo 4.000. Nós estamos falando agora só do grupo 2.000, que é do grupo das retenções na fonte. E falando de retenção na fonte, a gente precisa lembrar. Lembrar o quê? Que agora não é mais na GFIP. Agora vem para dentro de um ambiente totalmente integrado. Então tá bom, eu falei de DCTF, né? A DCTF offline, digamos assim, só lembrando vocês que para a Receita Federal não tem essa história de DCTF offline e DCTF online, porque para ela é a mesma IN, tá? Agora a gente está trabalhando com a IN 2005, agora de janeiro de 2021. Então a IN que trata da DCTF Web é a mesma IN que trata da DCTF normal. Então para a Receita Federal é uma coisa só. Lógico, ela tem algumas discrepâncias, alguma diferenciação entre um e outro, mas a gente caminha para trabalhar só com o mundo web, ou seja, só com uma DCTF web. Essa é a lógica. Tá, agora falando da parte previdenciária. Então, você ia lá e tinha que lançar tudo dentro da GFIP e tal. Salvo, deixa eu abrir só um parênteses, tá? Tudo que a gente for falar aqui, você lembra da parte previdenciária, mas não inclua FGTS na sua conta, tá? Não inclua FGTS nesse trabalho que a gente está falando aqui. Por quê? Porque o FGTS não é administrado pela Receita Federal. O FGTS é administrado pela Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal não abriu mão disso. Então, ela está deixando aí, por conta, continua lá da parte da Caixa, não, nada mudou. Mas na parte previdenciária, e aí na parte previdenciária a gente pode lembrar CPP, a própria a retenção da parte dos funcionários, né, o INSS da parte dos funcionários, aí a gente tem que lembrar os terceiros, o RAT, o FAT, a gente pode lembrar também, por exemplo, a DISO, que agora a DISO caiu, né? A DISO caiu, agora já chama CERO, o CERO, que é a questão da medição de obra, tudo vai estar lá dentro da DCTF Web. O que mais? Os terceiros, o sistema S vai estar lá dentro também. Então, tudo isso está dentro da DCTF Web. Professor Arthur, mas e a questão, você está falando só da parte do departamento pessoal? Não, não estou falando só da parte do departamento pessoal. Eu estou falando da parte que é previdenciária. Tanto o que vem do E-Social, tanto do que vem lá da parte da REINF. Lembrando que a aula anterior que a gente tem, a mentoria anterior, foi sobre REINF. A gente deu uma aula de REINF na prática, tá? Então, quer saber como funciona o REINF? A aula anterior, beleza? Então tá, tudo que vem do E-Social vai cair, tudo que vem fora o FGTS vai cair aqui dentro da DCTF Web e tudo que vem da parte da REINF vai cair dentro da DCTF Web. Tá bom, professor, como eu vou preencher a DCTF Web? Calma, eu não vou preencher a DCTF Web, eu posso até editá-la, mas preencher não. Então, como que é a configuração, digamos assim, a forma de lidar com a DCTF Web? Eu vou fazer, por exemplo, eu faço a folha de pagamento, ela vem para o E-Social, dentro do E-Social eu vou transmitir lá a parte previdenciária, a parte da CPP, salário família, salário maternidade, tudo isso lá no E-Social. Quando chega na DCTF Web, aí chega a parte de débitos e a parte de créditos. Professor, como que pode ter créditos se eu estou falando de E-Social? Claro que você pode ter créditos. O que você recolhe, o que você paga para o seu funcionário a título de salário família, isso é um crédito. Porque quem paga isso, na verdade, é o próprio INSS. A gente só faz antecipação. Então, paga com dinheiro da empresa, mas eu vou lá e compenso isso através do INSS. Já fazia isso da GFIP e vai continuar fazendo via DCTF Web. Da mesma forma, o salário família, o salário maternidade. Só que aí no salário maternidade a gente tem que ver, tem duas mudanças importantes. Duas mudanças importantes que eu ainda vou falar ainda daqui a pouquinho, mas eu quero que você entenda que tem duas mudanças realmente que vão impactar no dia a dia de como fazer, tá? Beleza, eu fiz isso, E-Social. E a parte do REINF? A parte do REINF, se houve uma retenção na fonte, se houve uma retenção de INSS, uma retenção de 11%. Lá no E-Social eu não falei, né? Se teve terceiros também lá no E-Social, lá, eu também vou colocar, lá vai aparecer no DCTF Web. E ele vai vir débitos,
créditos, débitos menos créditos, vai fazer a compensação lá, um menos o outro, e vai sobrar um DARF a pagar. E como vai sobrar o DARF a pagar? Depois que eu entendo que está tudo correto, está tudo ok, eu vou clicar em transmitir, e aí sim eu vou ter acesso ao DARF. E ao ter acesso ao DARF, aí sim o cliente vai pagar. Mas você consegue entender que agora é o contrário do exemplo que eu estava dando? Que antes eu apuraria, ainda era no DCTF offline, mas só para você entender, eu apuro o imposto, no exemplo que eu estava dando, o PIS e o COFINS, mando o DARF, o cliente não paga e depois eu tenho que reconhecer lá no DCTF Web. E aí muitos não reconheciam aquela dívida. Agora não. Agora vem do sistema, vem do E-Social, vem do REINF, já cai, já deságua dentro da DCTF Web. Lá na DCTF Web, eu tenho a oportunidade de conferir, e é claro que eu vou fazer as conferências, porque lá, inclusive, é muito mais fácil você conferir os terceiros, por exemplo. Na GFIP é um trabalhão danado, uma bagunça, assim. Eu confesso que, para mim, aquilo lá é muito mais difícil, né, no que se trata dentro da GFIP do que dentro da DCTF Web. A DCTF Web é uma situação que une os dois mundos. Tanto nós que fazemos, como a Receita Federal, todos estão satisfeitos com a DCTF Web. Não tem ninguém reclamando. Não conheço ninguém que reclame da DCTF Web. Salvo uma situaçãozinha do salário maternidade que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Mas não vejo motivos para reclamar da DCTF Web. É muito mais tranquilo, fácil de organizar, fácil de entender. Agora, se quiser fazer a tal da baguncinha do tipo, estou preocupado, eu não vou pagar agora o meu imposto e eu não quero perder a CND, aí já era, porque eu estou declarando antes mesmo de pagar. Por que tem essa história de declarar, gente, dentro do Brasil? A gente tem que entender isso, tá? No Brasil, a dívida tributária ela é declarada. Por isso que eu tenho que fazer uma DCTF, por isso que eu tenho que fazer uma FD Contribuições, eu tenho que declarar que devo. Olha, aqui, dona Receita Federal, eu declaro que eu devo R$5.000 de PIS e R$15.000 de COFINS. Eu declaro, eu estou contando para você que eu devo. Aí, se eu vou pagar ou não, é outros 500. Eu posso entrar na figura de um devedor tributário, né? Um devedor tributário, ou um sonegador. Qual que é a diferença de um devedor com um sonegador? Um devedor é aquele que reconheceu e não recolheu. Ele deve. Agora, um sonegador é aquele que tenta fazer tudo para que não apareça, né, dentro da Receita as situações do seu débito. Salvo se nós estivermos falando, por exemplo, do INSS dos funcionários. Já a questão do INSS dos funcionários é considerado como apropriação indébita, tá? Não, você pode até declarar que deve e tal, mas se não pagar, aquilo pode ser considerado, é penal, já não é mais no âmbito tributário, já vai para o âmbito penal, é considerado como apropriação indébita. Então, assim, o nível é mais embaixo, tá? O negócio é mais pesado. Tá bom, então você já entendeu que chegou lá na DCTF, tudo que veio do E-Social e veio do REINF. Agora imagina comigo que você chegou lá e foi ver e descobriu que os seus terceiros estão errados. Ou se o RAT está errado, você colocou um e-mail e era um, ou colocou 2 e era só um. Poxa, está errado. Não, está aqui porque eu tenho que pagar R$2.500 e o correto é pagar só R$1.800. Vou arrumar na DCTF Web. Não dá para arrumar no DCTF Web. Lá na DCTF Web você pode fazer compensações, débito no crédito, falando que você vai compensar. Mas falar que você vai arrumar algo que você já mandou no E-Social ou na REINF é sem chance, não tem essa possibilidade. Lá não tem algo editável nesse sentido. Vou pegar o registro tal e vou mudar. Não, você tem que voltar lá no REINF e transmitir de novo, retificar aquele evento. Falar, olha, não é 2.200, na verdade é 1.800. Transmitir de novo, ele vai cair dentro da DCTF Web, aí você vai conferir novamente, aí você vai transmitir a DCTF Web, e depois de transmitir a DCTF Web, aí sim você vai ter um DARF para mandar para o cliente para poder pagar. Essa é a lógica, estou deixando claro assim, a lógica por trás da DCTF Web. Gente, é o rio que deságua, entenda isso. A DCTF Web é o rio que deságua, vem um monte de lugar que vai vir, mas vai desaguar na DCTF Web. Na DCTF Web eu declaro, olha, tá certo. Antes não, antes eu fazia
transmitia e depois de pagamento eu declarava. Agora não, eu declaro antes mesmo de estar, eu só declarei já o fato gerador. Eu declaro o fato gerador. Eu não estou declarando que está pago ou que não está. Estou declarando o fato gerador, que muda o conceito que a gente tinha antes nesse sentido. Tá? Professor, e como que vai funcionar em relação, por exemplo, quer ver uma coisa que vamos falar direto já depois eu vou mostrar o material para vocês, mas vamos falar, por exemplo, do salário maternidade. O salário maternidade é o seguinte, quem que deve o salário maternidade? Não sou eu, empresário, não sou eu, empresa. Quem deve o salário maternidade é o INSS. Mas para a grávida não ter que bater na porta do INSS, não ter que esperar para receber, o que ela faz? Ela simplesmente recebe do empresário. O empresário adianta para ela o que era do INSS adiantar e depois ele desconta via DCTF Web. E antes eu descontava via GFIP. Só que lá na GFIP eu não conseguia descontar os terceiros. Quem faz folha de pagamento aí pode até confirmar aí para a gente aí na questão da GFIP. Você não conseguia descontar os terceiros. Já agora na DCTF Web você consegue descontar inclusive os terceiros, o que é uma grande novidade, uma bela de uma novidade. Porém, eu só consigo fazer aquilo naquele mês. Ponto. Eu só consigo fazer aquilo naquele mês. Vou dar um exemplo. Suponhamos que eu tenha lá 10 funcionários, vou pegar uma empresa grande, né? 10 funcionários que eu tenho que pagar o salário maternidade dela, beleza? 10 funcionários que eu tenho que pagar o salário maternidade dela. Quanto que deu lá de salário maternidade? Suponhamos que deu R$25 mil. Beleza. Vai aparecer lá na DCTF Web como um crédito, tá? E o débito? O débito é o INSS de todas as funcionárias. Todos os funcionários vai aparecer como débito. Vai aparecer como débito também o CPP. Vai aparecer como débito também as retenções que aconteceram. Parará. Beleza. Aí, eu tenho lá a operação que tem R$25 mil. Eu posso descontar com os terceiros, posso descontar com o INSS retido, né, dos funcionários, posso descontar com tudo. Mas suponhamos que o INSS a pagar tinha dado 22 e o que eu tenho de crédito deu 25. Sobrou 3 mil. Professor, 3 mil no mês que vem, você joga na DCTF e pode descontar de novo no INSS. Não, eu não posso fazer isso. Professor, então, tranquilo, eu faço uma Perdicomp Web, né? Eu faço uma Perdicomp Web e eu busco para trás esses 3 mil. Não, essa é a parte que eu achei absurda, que eu achei que não devia ser assim, mas é porque eles perderiam a rastreabilidade. Essa é a lógica, tá? Até conversei com o pessoal que está lá dentro dessa operação e falou, Arthur, mas como que eu vou ter rastreabilidade? Se agora eu estou fazendo com rastreabilidade, eu deixar essa porta aberta? Eu não posso deixar a porta aberta, então eu perderia a minha rastreabilidade. Tá bom, e os 3 mil, professor, perdeu? Não, os 3 mil não foram perdidos. Mas aí eu tenho que fazer aquela Perdicompzinha antiga, pedindo lá o reembolso. E aí você sabe comigo que reembolso é aquele negócio que você recebe amanhã, depois de um ano, né? Amanhã, depois de um ano, depois de 6 meses, sei lá. Mas demora pra caramba para realmente você receber esse reembolso, porque o reembolso é em pecúnia, é em dinheiro. Você vai estar metendo a mão no bolso da Receita. Isso demora mesmo. Isso é a parte que eu tenho de pesar em relação da CTF Web, porque se é seu, você poderia muito bem no próximo mês só lembrar a Receita. Olha, lembra? Sobrou 3 mil do mês passado. Eu quero compensar esse mês. E não há possibilidades ainda. Apesar de que disseram que não daria para fazer comparativo, analisar e não perder a rastreabilidade.